Fala galera! E aí, queridos? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Espero que vocês não estejam cansados de mim. Ainda temos mais meio ano juntos aí pela frente. Espero que vocês tenham conseguido descansado, galera, pós-férias, né? Ou também colocado em dia o que era para colocar. Enfim, mas dado aquela recarregada nas baterias pra gente continuar aí juntos e firme e forte na luta, né, gente? Um ano bem diferente, um ano bem atípico, mas a gente tá junto nessa, tá? Então, continuando o nosso assunto de gases, já vimos as variáveis de estado de um gás, já vimos as transformações gasosas, o PV, Povetov, e vimos a equação de Clapeyron, que é a equação mais famosa e mais importante dos gases, né? O por vocês nunca rezei tanto, PV igual a nRT. Vimos volume molar, que é o volume de um mol de qualquer gás, e a hipótese de Avogadro. Agora, gente, a gente vai ver, ó, misturas gasosas, pressão parcial e densidade gasosa. E o que eu gostaria de falar para vocês? Na apostila de vocês tem uma parte, tá? De gases com estequiometria antes de a gente ver estequiometria. Então, tá dentro do assunto de gases. O que eu achei melhor, o que eu achei mais didático para, né, vocês entenderem bem. Eu sei que tem gente que já domina a estequiometria, que já consegue fazer os exercícios, então quando tiver estéquio com gases, essa pessoa não vai ter problema, tudo certo, tá bom? Só que eu sei que tem muita gente que tem medo, que tem problemas, né, com o assunto de estequiometria. Então, o que eu achei melhor, o que eu achei mais didático, tá, gente? Daqui a umas 3 aulas, a gente entra em estéquio. Então, eu prefiro que você veja estequiometria primeiro, e daí, depois de você ver estequiometria, aí a gente mistura os dois, estéquio com gases, porque tem vários, gente, vários exercícios mesmo de estequiometria com gases misturados. Inclusive, tá? Exercícios da UFSC, exercícios da UDESC, da CAF, que caem aqui, isso cai muito. Só que eu vou fazer dessa maneira porque é a maneira que eu achei melhor e mais didática para explicar para vocês. Não adianta assim, ó, eu não expliquei estéquio ainda, daí eu vou lá e meto no meio de gases, estéquio com gases. Daí é capaz da galera não entender nada, um assunto que é tão importante, tá? Então só tô me explicando para vocês entenderem, porque é a maneira que eu acho melhor para vocês aprenderem, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai ver o que tem que ver de gases, a gente só não vai misturar ainda gases e estéquio. Depois de a gente ver estéquio, eu gravo daí uma aula para vocês misturando esses dois assuntos, beleza? Porque daí teoricamente tu já fez vários exercícios de estéquio, tu já tá habituado com estéquio, aí a gente mistura os dois. Show de bola? Então bora que a gente tem coisa para ver hoje. Galera, aqui estão os módulos, tudo certinho, tá? As páginas para vocês acompanharem. Primeira coisa de misturas gasosas. Parece um assunto novo, mas eu vou te dizer que o lado bom é que não tem nada novo, só que a gente vai falar de gases misturados. E o legal é que mistura de gases dá para contextualizar muito, então querendo ou não é algo que aparece sim no vestibular, porque as misturas gasosas estão super presentes no nosso dia a dia, né? Dentro ali do gás de cozinha, a gente tem uma mistura, apesar de dentro do gás de cozinha eles estarem a uma alta pressão, né? E estarem líquidos ali dentro, o propano, o butano, quando eles estão a pressão normal, pressão atmosférica, eles são gases, então é uma mistura gasosa, né? O ar atmosférico, o ar que a gente respira, nada mais, nada menos do que uma mistura gasosa, até os próprios poluentes gasosos são misturas gasosas, o metano que a gente tem lá, né? O GNV, metano e outros gases misturados. Então, a mistura de gases, ela tá super, hiper, mega, ultra presente no nosso dia a dia. Cara, nossa respiração, sabe? Bota oxigênio, libera CO2, é mistura de gases. Inclusive, a galera que estuda essa parte de respiração, estuda muito os gases, a pressão parcial e tudo mais, tá?
Então, quando a gente trata de misturas gasosas, por que que eu falei pra vocês que, oh meu Deus, tá difícil achar um lugar aqui pra mim que eu não incomode aqui no slide, tá, gente? Vou vir aqui pro cantinho. Quando a gente fala de misturas gasosas, então imagine isso daqui, ó. Eu tenho uma mistura de oxigênio e nitrogênio. Poderíamos dizer até que é a mistura do próprio ar, né? Que grande parte é oxigênio e nitrogênio. A mistura de dois ou mais gases sempre constitui um sistema homogêneo, já vimos. Misturas gasosas são misturas homogêneas, monofásicas, apenas uma fase, em que não há reação. O O2 não reage com N2, eles são simplesmente uma mistura, certo? E aí, galera, a novidade é que mistura de gases que não reagem entre si comportam-se de maneira similar como um gás único e puro. Então, a notícia boa é que você, para misturas gasosas, você vai poder continuar utilizando o nosso PVNRT. Uhul! Então, não tem algo novo. Você ainda continua utilizando o PVNRT como se você tivesse um gás sozinho. Só que qual que é a diferença? A diferença é que agora, se você vai ter mais gases, você vai ter um número de mols maior. Então, o que que a gente diz? Que a pressão total, né, dessa mistura, ela vai ser a soma, né, o número de mols total vai ser a soma do número de mols do gás A, do gás B, do gás C, do gás D, enfim, quantos gases você tiver, e esse número de mols total que você vai colocar no PVNRT, ele vai te dar uma pressão total. Certo? Então, se você colocar, ao invés do número de mols, de botar, por exemplo, só do oxigênio, você vai descobrir a pressão que só o oxigênio exerce. Se você botar o número de mols só do nitrogênio, você vai descobrir a pressão que só o nitrogênio exerce. E se você botar o número de mols do oxigênio e do nitrogênio somados, você vai descobrir a pressão total desse sistema. Vocês conseguiram entender? Então, a gente pode fazer um PVNRT para o N2 sozinho, a gente pode fazer um PVNRT para o O2 sozinho e pode fazer um PVNRT para a mistura, né? E aí a gente descobriria o número de mols total, consequentemente o volume, a pressão total, beleza? Então, meus amores, pra gente ver isso, eu já trouxe de cara ali uma questãozinha, tá? Da VUNESP, que fala o seguinte, ó. Uma mistura gasosa formada por 14 gramas de nitrogênio e 8 gramas de O2 ocupa um balão com capacidade de 30 litros. Lembra, né, que o gás ocupa todo o volume do recipiente, na temperatura de 27 graus Celsius. Dadas as massas molares ali, 28 e 32, e o valor da constante, o R, determine a pressão em atm de cada gás sozinho e a pressão total no balão. Bom, então a primeira coisa de tudo, vou mudar de slide e vou tirar aqui no cantinho, ó, os dados do exercício. Quais foram os dados? Ó, temperatura de 27 graus Celsius mais 273, 300 Kelvin, a massa desses gases e o volume. Isso que foi tirado ali da questão. Então, a primeira coisa para a gente fazer um PVNRT e descobrir a pressão, certo? A gente precisa do número de mols dos gases. Então, eu já vou fazer aqui, ó, o seguinte. Lembra que a massa molar ele deu ali na questão, né? E você pode pegar o oxigênio é 16, que vezes 2 dá 32, então um mol de O2 tem 32 gramas. No nosso exercício, nós não temos um mol de O2, né? Nós não temos 32 gramas, nós temos 0,8 gramas. Quanto que isso dá em mol? 0,25 mol. Aí, galera, a gente vai fazer o seguinte... 1 mol de N2, né, já deu a massa molar ali no exercício também, 28 gramas. Como nós temos 14 gramas de N2, isso vai dar pra gente 0,5 mol de N2. Tendo o número de mols total, que é 0,75, né? É o 0,5 mais o 0,25, a gente consegue jogar no nosso PVNRT e descobrir a pressão total desse sistema. Então, olha só, a pressão total vai ser igual ao número de mols total aqui, igual, né? Na verdade, para a gente descobrir a pressão total, a gente precisa do número de mols total. Então, olha o que eu fiz, ó. Pressão é o que eu quero descobrir, 30 litros ele me deu, número de mols total vai ser 0,75, aqui ele também já me deu o R e a temperatura em Kelvin. Ó, a gente vai ter Kelvin cortando com Kelvin, mol cortando com mol, litro cortando com litro e ATM cortando... ATM não corta, desculpa. Ai, dá um desconto, a professora tá louca. Então, a resposta vai sair pra gente em ATM. Se vocês fizerem a continha, vai dar uma pressão total de 0,615 ATM.
Por que eu decidi fazer a pressão total antes de fazer a pressão de cada um deles separados? Porque se você faz a pressão total primeiro, fica mais fácil de você achar a pressão de cada um no sistema. E você tem maneiras de fazer isso, maneiras diferentes, tá? Uma das maneiras é você pegar e jogar no PVNRT o número de mols só do O2. Daí você vai fazer o PVNRT, vai achar a pressão total só do O2. Outra maneira é você pegar ali o número de mols só do N2, vai achar a pressão que só o N2 exerce da pressão total. Mas tem uma maneira que eu acho mais fácil. Olha só a maneira que eu acho mais fácil. Peguei todos os dados aqui, tá? A pressão total que a gente descobriu, o número de mols daquela galera. E olha só, se você pensar no PVNRT, essa mistura gasosa, eles estão a um mesmo volume, que é 30 litros, o R é constante, então não muda para os dois, e a mesma temperatura. Se você tem esses três valores em questão de cálculo, tá, que são iguais, a gente pode perceber que o número de mols, ele vai ser ali diretamente proporcional à pressão. Então, o que é isso? Aumenta, quanto maior o número de mols, maior a pressão. Então, a gente já pode olhar para isso daqui, olha só, a gente já pode olhar para isso daqui, se o número de mols total é 0,75 e 0,5 é de N2, a gente já sabe que da pressão total, que é 0,6, a maior pressão exercida da pressão total é do N2, porque o número de mols dele é maior, entende? Então, a pressão que ele exerce da pressão total também vai ser maior. Conseguiram pegar? E o O2 vai ser menor. E a gente pode fazer isso, ao invés de fazer 3 vezes o PVNRT, como esses outros valores são todos iguais, a gente pode fazer uma regra de 3 simples, porque a gente vai ter a proporcionalidade. Então, olha o que a gente pode fazer. Ó, o número de mols total me leva à pressão total. 0,75 mol total vai dar 0,615 de pressão total. Mas se eu quero saber a pressão que só o N2 exerce, eu posso botar o número de mols só do N2 e quanto que vai dar de pressão somente do N2. Se vocês multiplicarem ali cruzado e fizerem a regra de 3, vocês vão achar 0,41 atm, que da pressão de 0,6 é a pressão que o N2 exerce. E quando a gente tem a pressão que só aquele gás exerce da mistura total, a gente chama isso de pressão parcial. É a pressão que o N2 exerce da pressão total, tudo bem? E assim, a gente não precisa fazer uma nova regra de 3 para achar a pressão do O2 e nenhum outro PVNRT para achar a pressão do O2, porque olha só, 0,615 é a pressão total. Se 0,41 é a pressão só do N2, o que sobra de pressão é responsável pela pressão do O2, tá? Então, você só diminui ali, fechou, achamos o resultado de todo mundo. Ó, aqui no cantinho tá o resultado de todo mundo, ficamos de letra B. Mas olha só, tá? Eu fiz tudo para te mostrar bonitinho, passo a passo. Porém, se você tivesse achado só a pressão total, que foi aquele primeiro slide de cálculo que a gente fez, você já acha a resposta, tá vendo? Não precisava nem fazer a pressão de um nem de outro, porque você já tem aqui só uma resposta com 0,615, tá bom? Mas eu fiz passo a passo para vocês bem bonitinho, fechou? Vamos então para o nosso próximo tópico, tá, gente? Pressão parcial, lei de Dalton. Vocês viram que eu acabei de falar no slide anterior sobre pressão parcial, que é a pressão que o gás exerce, somente aquele gás da pressão total. Eu acabei de falar isso, a gente acabou de ver pressão parcial, sem eu dizer para vocês que a gente estava vendo pressão parcial, entende? Mas é um novo tópico, também chamado de lei de Dalton, o mesmo Dalton dos modelos atômicos, tá? Foi ele que elencou essa lei das pressões parciais. E assim, vocês vão ver que vai aparecer uma nova fórmula aqui, mas que muitas vezes você não precisa gravar, decorar uma nova fórmula, sendo que a gente acabou de fazer pressão parcial no exercício anterior, levando em lógica o nosso PVNRT. Então, eu vou mostrar para vocês, lógico, porque vocês precisam, né, ter visto isso, mas também vou mostrar que vocês podem resolver de um mesmo jeito, por regra de 3, sem essa nova fórmula, tá? Então, vamos lá ver bonitinho o que significa isso, ó. A pressão de uma mistura gasosa corresponde à soma das pressões parciais dos gases componentes da mistura. O que é isso? Olha o desenho aqui embaixo. A pressão desse gás sozinho é 1 atm. A pressão desse outro gás sozinho é 2 atm. Se você misturar tudo, você vai ter uma pressão de 3 atm. E a pressão total é a soma da pressão do gás 1 e a pressão do gás 2. E o que seria a pressão parcial?
é a pressão que só o gás 1 exerce da pressão total de 3. E o que seria a pressão parcial desse gás aqui em verdinho? Seria a pressão que só ele exerce, que é 2, da pressão total de 3, tá vendo? Então, o que é a lei de Dalton, né? É a pressão que certo gás possuiria se estivesse sozinho, no mesmo volume e na mesma temperatura da mistura. Tá? Isso é pressão parcial, né? Então, vocês viram que a gente precisa ter as mesmas condições de volume e temperatura, né? Para poder falar desse volume parcial, dessa pressão parcial, desculpa. E a pressão total, então, é a pressão do A, do B, do C, do D, do E, enfim, de quantos gases tu tiver. Para isso, né, surge pra gente uma nova fórmula. Lógico que ela não surge do nada, tá? A gente poderia deduzir para vocês essa fórmula, mas essa fórmula que eu vou mostrar aqui, ela nada mais é do que vem de uma derivação do PVNRT, você cortando a temperatura que é igual, o volume que é igual, o R que é igual, tá? Essa fórmula surge exatamente disso. Então, se você quiser saber a pressão que só o gás A, por exemplo, só o azulzinho exerce, você pode fazer assim: a pressão do gás A é igual à pressão total desse sistema vezes o X do gás A. Já vou explicar o que é isso. Se você quiser saber a pressão que só o gás B exerce, você vai pegar a pressão total e multiplicar pelo X do gás B. Prof, o que é X pra gente na química? Gente, eu sei que a gente ainda não viu cálculos de concentração, a gente vai ver, e o X nada mais é do que fração molar. Meu Deus, prof, o que é fração molar? Gente, é algo bem simples, respira aí, olha só. Fração molar é o número de mols só do gás, por exemplo, A, sobre o número de mols total. Ou o número de mols do gás B sobre o número de mols total. Então, na verdade, a fração molar, né, ela é adimensional, ela não tem unidade, porque tu vai ter mol sobre mol, então mol corta com mol, certo? E a fração molar, ela vai te dizer o quanto tu tem, por exemplo, em mols daquele gás do número de mols total. É como se fosse, né, aqui, o quanto tu tem da pressão desse gás da pressão total, vamos supor, tá? Então, essa formulinha que eu apresentei para vocês aqui, que é dada como fórmula da pressão parcial, ela surge da derivação do PVNRT, tá? E aí é o seguinte, olha só. Vamos supor que eu queira saber aqui da minha mistura total, qual que é, vamos supor, a pressão parcial somente do O2 da mistura total. Bom, o que vocês poderiam fazer? Aqui eu botei o que é a fração molar, ó, fração molar, certo? Pra gente ela vai ser, ó, o número de mols do gás sobre o número de mols total, tá? Então, olha só, se eu quisesse saber, por exemplo, qual é a pressão que o O2 exerce dessa mistura aqui. Vamos supor que vocês não estão vendo esse O2 e esse N2, vocês estão vendo só esse negocinho aqui da mistura, tá? A gente vê que a mistura total, ela tem uma pressão aqui em cima, ó, de 5 atm, e eu quero saber a pressão que só o O2 exerce desse 5 atm. Olha o que eu vou fazer. Fazer a fração molar do O2, a gente pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse é o número de mols do O2. E qual é o número de mols total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Tu tem 4, né, das bolinhas vermelhas de 10 do total. Então, vou botar 4 sobre 10. O mol vai cortar com mol, por isso a fração molar é adimensional. A pressão total é 5, então vou substituir os valores, ó. 5, pressão total, e a fração molar do gás, que é o oxigênio, que é o que eu quero saber, é 4 sobre 10. 4 vezes 5, 20, dividido por 10, tu vai chegar que a pressão do O2 é 2 atm. Se a pressão total é 5 e a pressão que só o O2 exerce é 2 atm, a pressão que o N2 exerce é o que falta para a pressão total, ou seja, 3. Tudo bem, galera? Então, isso daqui foi uma das maneiras de fazer. Aí vocês vão me perguntar assim: prof, mas eu não poderia fazer um PVNRT para o O2, um PVNRT para o N2 e um PVNRT para a mistura total? Poderia. Só que se você tem, né, esses gases a um mesmo volume, a uma mesma temperatura e o R é igual, pressão é proporcional ao número de mols. Então, por exemplo, nesse caso desse exercício aqui, tu não tinha o valor da temperatura, tu não tinha o valor do volume e tu não tinha ali o valor do R, né? Então, seria uma maneira de tu resolver. Mas eu vou te mostrar
Uma outra maneira de tu resolver esse mesmo exercício sem essa fórmula aqui. Olha só. Se pressão parcial é a pressão que certo gás exerce se ele estivesse sozinho no mesmo volume, na mesma temperatura da mistura, se tu for pensar no PV/nRT da vida, o mesmo volume, a mesma temperatura e o mesmo R. De novo, ó, a gente já tinha resolvido no exercício anterior, já tinha mostrado para vocês isso aqui, exatamente isso daqui, só que sem dizer que era pressão parcial, né? Então, a pressão é proporcional ao número de mols. Então, o que você pode fazer? Ao invés de fazer ali a fórmula, você pode fazer assim, ó, o número de mols total, você somou todas as bolinhas aqui, é 10 mol, e a pressão total é 5 atm. Você vai pegar o número de mols só de O2, ó, 1, 2, 3, 4, número de mols só de O2, quanto que seria a pressão parcial do O2? Olha só, vê como é a mesmíssima coisa que eu fiz no slide anterior. 4 vezes 5, 20, dividido por 10, que vai dar 2. Tá vendo que é a mesma coisa, só que talvez muita gente... Não sei se o certo é falar, às vezes até que tem preguiça de pensar, não sei se o certo é falar isso, mas às vezes a gente quer uma fórmula pronta e muitas vezes com a ferramenta que a gente tem de mais simples, que seria ali o PV/nRT, que é a mais usado, a gente consegue chegar na mesma coisa, tá vendo? Então... eu apresentei pra vocês a fórmula, porque eu acho que, né, tenho que mostrar pra vocês, mas, meu Deus, desculpa, gente. Mas é interessante você saber que você tem outras maneiras também de resolver a mesma coisa. Então, com o PV/nRT, você tem muitas cartas na manga, tá, galera? Vou resolver um exercíciozinho aqui com vocês bem legal, olha só. Um exercício da MEC São Paulo que diz assim... Uma mistura de 1,5 mol de gás carbônico, 8 gramas de metano e 12 vezes 10 na 23 moléculas de monóxido de carbono está contida em um balão de 30 litros a 27 graus, ou seja, está falando de misturas gasosas, 30 litros, 27 graus. Podemos afirmar que a pressão parcial do CO é o dobro do metano, então ele está falando de pressões parciais. Primeiro de tudo, para a gente pensar em pressão parcial, a gente precisa do número de mols de todo mundo. E o que eu tenho é mol de CO2, gramas de metano e moléculas de CO. Então, a gente vai ter que achar o número de mols de metano e o número de mols de CO. Como é que a gente faz isso? Utilizando, né, a nossa linha de grandezas químicas. Olha lá, 1 mol de metano, pela tabela periódica, tem 16 gramas, 6 vezes 10 na 23 moléculas. Se eu tenho 8 gramas de metano, quanto que isso me dá em mol? 0,5 mol de CH4, beleza? Agora, olha lá, 1 mol de CO vai ter 28 gramas, vai ter 6 vezes 10 na 23 moléculas de CO. Deixa eu vir pra cá. Se eu tiver 12 vezes 10 na 23 moléculas, quanto que isso vai me dar em mol de CO? Aproximadamente ali 2 mol. Então, galera, já temos o número de mols de todo mundo, ó. 1,5 mol de CO2, 0,5 mol de CH4 e 2 mols de CO. Fechou? Com isso, olha só que interessante, tá? A gente, pelo nosso PV/nRT, se a gente tem uma mistura de gases e esses gases estão num volume de 30 litros, é o mesmo volume para todo mundo. O R é a constante lá dos gases. O T é 300 Kelvin ou 27 graus Celsius, é a mesma temperatura para todo mundo. O que acontece? De novo, ó, galera, o número de mols é proporcional à pressão. Então, quanto maior o número de mols, maior a pressão. Quanto menor o número de mols, menor a pressão. E a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode ver a pressão parcial pelo número de mols, entende? Porque são proporcionais. Então, ó, a pressão parcial do CO é o dobro da de CH4. Olha o número de mols deles, porque são proporcionais, ó. Então, tu pode fazer isso. Então, dá uma olhada aqui, ó. A pressão parcial do CO é o dobro do CH4. Não, ó, a pressão parcial do CO é o quádruplo. É 4 vezes maior que a do CH4, porque o número de mols é 4 vezes maior. Então, a pressão também vai ser 4 vezes maior. Tá? A pressão parcial do CH4 é o triplo do CO2, ó, do CH4 é o triplo do CO2. Não é, né? A do CH4 ela é 3 vezes menor. A gente poderia dizer que o CO2 é o triplo do CH4, mas não o CH4 é o triplo do CO2, tá? A pressão parcial do CO2 é 1/4 da do CO.
Conseguem ver ali, ó, a pressão parcial do CO2 é 1/4 da do CO, que 1,5 mol para 2 não vai ser ali 1/4, tá? E a pressão parcial do CO2 é o quádruplo da do CH4. Agora sim, a pressão parcial do CO é 4 vezes maior, é o quádruplo do CH4, porque o número de mols do CO é 4 vezes maior que o CH4. E a última, então, vai estar errada, a pressão total do sistema é 4 atm, mas mesmo assim eu vou fazer com vocês, porque é misturas gasosas, né? Então, para eu descobrir a pressão total, eu preciso do número de mols total, que a gente já tinha visto aqui, ó, 1,5, 0,5 e 2, tá vendo? Então, eu vou somar tudo, ó, 1,5, 0,5 e 2, isso vai me dar a pressão total. Pega os dados, ó, temperatura em Kelvin 300, que era 27 Celsius, aqui volume em litros, corta Kelvin com Kelvin, corta mol com mol, corta litro com litro, né? E a gente vai conseguir achar o resultado em ATM, e se vocês calcularem, vai dar 3,28 e não 4, como o exercício está dizendo, tá, gente? Então, um pouquinho misturado aí pressão parcial com misturas gasosas, beleza? Aí assim, ó, a apostila de vocês ali, ela não traz, mas eu sei que tem muita gente que vai fazer vestibular no Paraná, e o Paraná, o FPR, o EL, o EN, tá? Eles cobram essa lei de Amagat, que é a lei do volume parcial. Gente, ela é igualzinha à da pressão, igual, só que para volume. Então, ó, o volume parcial de um componente de uma mistura gasosa seria o volume que ele possuiria sozinho a mesma pressão e temperatura da mistura. Lá no outro era a mesma temperatura e volume, daí tu tinha pressão parcial. Aqui é a mesma pressão e temperatura, daí tu vai ter o volume parcial, tá? Então, lembrando que, né, o volume total vai ser o volume do gás A, do gás B, do gás C, do gás D e assim por diante. E a gente chega numa fórmula para a lei de Amagat, que é exatamente a mesma fórmula de pressão parcial, só que para volume parcial, tá? Olha só. Aqui eu peguei, por exemplo, né, o PVNRT pro gás A e dividi pelo PVNRT do total, certo? Que eu poderia fazer pro gás A, pro gás B, e é assim que a gente chega na pressão parcial também, tá, gente? Aqui, se você for ver, ó, a pressão deles é a mesma, né? O R é o mesmo, a temperatura é a mesma, então tu fica com isso daqui, ó. V do A sobre volume total, número de mols do A sobre o número de mols total. Aqui eu só tô deduzindo para vocês, tá, gente? E vou passar aqui, então, ó, o volume total pro outro lado e eu fico assim, ó, V do A é o número de mols do A sobre o número de mols total vezes o volume total. O que é número de mols do A sobre o número de mols total? Fração molar, que nada mais é do que o X. Então, olha só a fórmula que a gente tem para volume parcial. O volume do A é o X do A, que é a fração molar do A, vezes o volume total. E olha a lei de Dalton, eu botei aqui embaixo para relacionar mesmo. A lei de Dalton era assim, ó, pressão do A é o X do A vezes a pressão total. Conseguem ver que é exatamente igual, só que um é para volume parcial e outro para pressão parcial. Então, tu usa, galera, tudo do mesmo jeito. Tudo que eu expliquei para todos os exercícios anteriores de pressão parcial vai valer para o volume parcial, entende? Tudo. O mesmo PVNRT que eu usei, a mesma regra de 3 que eu fiz lá, ao invés de usar essa fórmula aqui, eu fiz regra de 3, tudo exatamente igual, tá? Mas eu fiz questão de colocar porque eu resolvi questões ali dos vestibulares do Paraná e tinha falando da lei de Amagat, né? Então, eu sei que a apostila de vocês não trouxe, mas eu resolvi trazer para pelo menos vocês terem conhecimento. Na federal daqui, eu não lembro de ter resolvido nenhuma questão que eles tocassem nesse assunto, tá? Nem o DESC, nem a CAF, mas, né? Então, a minha consciência tá tranquila que eu mostrei isso para vocês, beleza? Vamos de densidade gasosa? Gente, densidade gasosa é muito legal mesmo, tá? É um assunto que cai direto aí nos vestibulares e tá muito presente na nossa vida. E a gente vai falar de densidade absoluta e relativa. Só para vocês saberem, antes de eu entrar nesse assunto, densidade absoluta é o valor real de densidade. A densidade é tanto. E relativa é sempre uma comparação. É igual eu fosse falar para vocês assim, gente, eu peso, né, o meu peso
peso real é 50 quilos e relativa é o meu peso em relação a outra pessoa. Se uma outra pessoa pesa 100 quilos e eu peso 50, eu poderia falar que a outra pessoa pesa 2 e eu peso 1. É relativo, tá vendo? Eu tô querendo dizer, né, que a pessoa pesa o dobro do que eu peso. Então, não é um valor real, certo? Mas é muito mais comparativo. E a gente compara, assim, a densidade dos gases ali, tá? Vamos junto, então? Olha só. Densidade absoluta, primeiro, aquele valorzinho real, certo? Quando a gente fala em densidade gasosa, é o seguinte... A densidade é a relação entre massa e volume, como a gente já sabe, a gente já viu, né? Densidade é uma relação entre a massa daquele gás ou daquela substância sobre o volume que ela ocupa. Só que no caso do gás, como a gente já viu que o gás é extremamente sensível à temperatura e à pressão, a gente precisa, né, considerar a temperatura e pressão também na densidade dos gases. E é por isso que a gente tem essa fórmula aqui para densidade gasosa. Eu já vou mostrar para vocês da onde que essa fórmula vem, tá? Já vou mostrar, mas é o seguinte, densidade é igual a pressão vezes a massa molar, que é a massa da tabela periódica, sobre o R vezes o T. O R é a constante lá dos gases, né? E a temperatura sempre em Kelvin. Já mostro para vocês da onde que ela vem, mas ela vem do PV-NRT, incluindo ali a nossa densidade. E é o seguinte, se a gente estiver na CNTP 27, né, 0 graus Celsius e 1 atm, que seria 273 kelvins em 1 atm, se a gente quiser substituir, olha só, a pressão é 1 atm, a temperatura, no caso, é 0 graus Celsius, 273 Kelvin, o R é 0,082. Substituir tudo, se tu calcular isso daqui, tu vai ficar com o seguinte, ó, densidade é massa molar dividido por 22,4 litros, que nada mais é do que o nosso volume molar, lembra disso? E aí aqui, ó, a massa da tabela periódica é dada em gramas por mol, o volume molar, né, é o volume em litros de um mol de qualquer gás, mol corta com mol, e a gente tem, né, a unidade dessa densidade aqui na CNTP em gramas por litro. Sabe por que eu tô mostrando isso? Porque também apareceu em exercícios, tá? Que quando a gente tá na CNTP, você tem uma, né, a massa molar dividido pelo 22,4 e a unidade é gramas por litro. Mas você não precisa lembrar disso daqui. Por quê? Porque se você precisar, é só você substituir os valores da CNTP que você chega nisso daqui. Tudo bem? Agora eu vou mostrar da onde vem essa fórmula. Olha bem aqui. PV-NRT. Número de mols, lembra que a gente pode substituir ele por massa sobre massa molar, né? Então tá aqui, ó, número de mols, bonitinho, substituído pela massa sobre massa molar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar, né, esse volume para cá dividindo e esse emissão para lá multiplicando. Então tá aqui, ó, emissão multiplicando. M sobre V você conhece como densidade. Então, no lugar desse M sobre V, eu poderia botar o D de densidade. E agora eu vou só dar uma ajeitadinha nessa fórmula. Olha o que eu vou fazer. Vou passar a massa molar dividindo e a densidade vou jogar para lá, né? Ou melhor, na verdade. Vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse RT pra cá dividindo, ó. E aí eu fico com pressão, massa molar dividido por R sobre T, e isso é a densidade, tá vendo? Então ela surge do PV-NRT, e nesse momento vocês devem estar pensando assim, ó. Tudo na vida surge do PV-NRT. Sim, meus amores, tudo na vida surge do PV-NRT. Até quando vocês forem ver a fórmula de pressão osmótica lá em propriedades coligativas, surge do PV-NRT. Tudo, cara, vocês não têm noção. Então, qualquer coisa de gases, usa PV-NRT que tá tudo certo. Ó, ali a gente tem densidade, pressão, o R, a massa molar, né, que é a massa da tabela periódica, e a temperatura, beleza? Então, mostrando da onde vem a densidade gasosa. A fórmula de densidade gasosa absoluta. Densidade relativa, que é a comparação. Então, vamos lá, olha só. É a relação entre as densidades absolutas de dois gases, medidas nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, o que acontece? Se você tem a mesma pressão, o mesmo R e a mesma temperatura, conseguem ver, de novo, que densidade é proporcional à massa molar da tabela periódica? Então, você pode, se você tem gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, você vai simplesmente comparar a massa molar, que você vai estar comparando a pressão.
Desculpa, a densidade. Então, quanto maior a massa molar, maior a densidade. Quanto menor a massa molar, menor a densidade desse gás, tá? E aí, aqui eu coloquei, né? Se você quiser comparar a densidade, você pode simplesmente pegar a massa molar de um sobre a massa molar de outro. E aí você consegue comparar, porque como a gente viu aqui, são proporcionais, tá? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, sempre frisando isso. Daí, olha o exemplo que eu trouxe aqui pra vocês, ó. Eu tenho um balão de ar atmosférico, que a massa molar do ar atmosférico, tá? Se você fizer uma média, até na apostila de vocês tem bem certinho mostrando como que a gente chega nesse valor de aproximadamente 29 gramas por mol. É a média, tá? Esse seria a massa molar do ar atmosférico. Massa do CO2, só pegar a massa da tabela ali, e do hélio a mesma coisa. Então, se a gente for comparar, se todos eles estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, por que que um balão de gás hélio, ele sobe quando a gente está comparado ao ar atmosférico? Porque a massa molar dele é menor, consequentemente a densidade é menor, e aí ele sobe, certo? E o CO2, quando você enche o balão com o ar da sua, que sai lá do seu pulmão. O que acontece com o balão de CO2? Ele vai para o chão, porque em comparação com o ar atmosférico, a massa molar dele, ela é maior. Tudo bem? Então, amores, a gente pode fazer isso. E aí vem as aplicações sensacionais. Eu amo esse assunto de densidade gasosa. Porque, cara, ele tá super, hiper, mega, ultra power presente no nosso dia a dia. Então, se você for pensar, meu sonho é ver esses festivais de balão, né, o balonismo. Por que que esses balões, eles sobem e, tipo, voam, né? Pensa comigo, cara, na fórmula de densidade. O que que a gente faz para esse balão ele voar? A gente aquece. A gente pega um gás que tá ali e aumenta a sua temperatura. Olha o que eu fiz na fórmula de densidade. Passei temperatura para cá. Você consegue ver nitidamente que densidade e temperatura são inversamente proporcionais. O que é isso? Quanto maior a temperatura, menor a densidade. E se a densidade do gás ali vai ficar menor, a tendência é ele fazer igual o balão de gás hélio. O que acontece? Sobe. E quando a gente quer que esse balão desça, o que a gente faz? A gente vai gradualmente diminuindo a temperatura desse gás. E aí, consequentemente, ele vai ficando mais pesado, né? Entre aspas, aumentando a densidade e cada vez vai descendo mais. Isso é muito massa! Sério, eu acho muito legal, gente. Desculpa a minha empolgação aqui, bem louca, né? E aí, a gente consegue entender coisas tipo isso daqui, ó. Por que que o ar-condicionado é colocado na parte de cima e é muito mais eficiente na parte de cima, lá na sua casa, do que no chão, por exemplo? Porque exatamente pelo mesmo motivo. Olha só. Você aumenta a temperatura, diminui a densidade. Ou, né, diminui a temperatura, aumenta a densidade. E aí, que o ar frio que sai, ele tá lá em cima. Então, ele vai estar uma baixa temperatura. Consequentemente, ele é mais denso. Então, a tendência é esse ar frio vir para baixo, certo? E o ar quente tá lá embaixo. E aí, o que vai acontecer com o ar quente? Ele tem uma maior temperatura, consequentemente, menor densidade. Então, o que vai acontecer com ele? Vai subir. E aí você cria correntes de convecção, a mesma convecção que você vê lá na física. E é por isso, por causa da densidade dos gases, que é mais interessante a gente colocar, né, esse ar-condicionado na parte de cima. Pelo mesmo motivo que na geladeira o freezer é mais eficiente colocar na parte de cima. Porque, novamente, o ar frio vai descer, o ar quente vai subir e você vai ter essas correntes de convecção, tá? Isso tudo por causa da densidade dos gases. E eu sei que vai ter gente que vai pensar assim, ai, mas tem aquelas geladeiras inverters em que o congelador é embaixo. Gente, existe. Só que essa geladeira, ela gasta muito mais energia para conseguir manter isso, porque não vai ser algo natural, tu entende? Então, se tu tem aí uma geladeira inverter, com certeza tu gasta muito mais de luz para manter ela. E uma outra coisa, já que o friozinho tá chegando, por que a lareira é colocada na parte de baixo na nossa casa? Não tem uma lareira na minha casa, gostaria, mas não tenho. E não, por exemplo, no teto, como é o ar-condicionado. É justamente pelo processo inverso do ar-condicionado, porque agora eu quero aquecer, né? Então, se o ar aqui no chãozinho perto de mim tá muito frio, eu quero aquecer. Então, eu aumento a temperatura, diminuo a densidade, esse
ar, né, que ele é mais quente, ele vai subir, o ar frio vai descer e você de novo vai criando corrente de convecções para que a gente tenha ali, né, cada vez mais essa sensação ali de quentinho, tá? Amores da minha vida, meu tempo já se esgotou. Eu deixei uma questão da CAF aqui para vocês, tá? Vocês podem tentar fazer ela depois, beleza? Mas era isso. Muito obrigada pela companhia até aqui. Desculpa meus surtos de empolgação. Lembrando que, né, as listas que vocês têm no Qualquer Arquivos que vocês gostam, que eu posto essas listas lá, tem separadinho somatório, múltipla escolha e discursiva, 3 listas para vocês treinarem. No estudo está sempre separadinho por conteúdo, tá? Bem bonitinho assim. E vocês também têm as questões da apostila, várias questões da apostila, mas eu sei que muitas vezes vocês gostam, né, de resolver essas questões de listinha, porque são questões bem atuais. Essas listas do Qualquer Arquivos estão bem legais, tá? Mas a sugestão é que vocês façam elas depois de acabar tudo de gases, ok? Você faz assim, ó. Vai fazendo as listas do estudo conforme as aulas, certo? Bem bonitinho. E as da apostila também, conforme as aulas. E depois, daí a gente mistura tudo de gases nessas listas do Qualquer Arquivos. E aí vocês treinam por lá, tá bom, meus amores? Cara, muito obrigada por me aturarem até aqui. Um beijão no coração de vocês e até a próxima aula. Beijo! Tchau, tchau!